Olá, você do outro lado da tela. Nesse vídeo de agora, eu vou fazer para vocês aqui, a gente vai falar sobre a gripe espanhola no Brasil, né? Eu já fiz um vídeo anterior falando sobre a gripe espanhola no mundo, tá? Hoje são 26 de abril, praticamente um mês depois do primeiro vídeo sobre a gripe espanhola no mundo, que eu fiz no dia 1º de abril. Estou fazendo agora esse vídeo sobre a gripe espanhola no Brasil. A gente vai recuperar o raciocínio de algumas coisas que eu coloquei no primeiro vídeo sobre a gripe espanhola no mundo para a gente fazer a correlação agora com a gripe espanhola no Brasil. Bom, em primeiro lugar, retomar o raciocínio da origem e mutação da gripe espanhola, né? A origem e a mutação da gripe espanhola, ela acontece com animais como aves e porcos, sendo que nas aves o índice de transmissão para os seres humanos é bastante baixo, mas quando acontece costuma ser bastante fatal. E a transmissão também acontece através de porcos, né? O porco transmite facilmente vírus para os seres humanos. Tanto nas aves quanto nos porcos, esses vírus da gripe espanhola se recombinam lá dentro desses organismos vivos e eles são aperfeiçoados e transmitidos para os seres humanos, chegando numa versão mais elaborada, mais agressiva, né? Os seres humanos também, quando o vírus chega nele, esses vírus sofrem mutações, sofrem transformações, e a cada momento que vai retransmitindo para outras pessoas, quanto mais circulam as pessoas, quanto mais transmite, mais o vírus se aperfeiçoa. Existem fortes indícios de que a gripe espanhola havia começado nos Estados Unidos, né? Temos indícios que começou no estado de Kansas, e lá no estado de Kansas houve um treinamento de soldados americanos, né? E durante esse treinamento, grupamentos militares americanos foram contaminados pela gripe espanhola. E esse grupamento de soldados americanos, quando foram enviados para a Primeira Guerra Mundial, né, eles primeiro passam por uma cidade espanhola, e lá na Espanha, eles chegam em março na Espanha, e em maio já tem uma proliferação bastante forte na Espanha. A Espanha vai ser o único país da Europa que vai divulgar a contaminação. A contaminação já vai estar acontecendo em outros países europeus, mas a Espanha vai ser o único a divulgar. Por isso o nome gripe espanhola, porque todo mundo, a partir disso, passou-se a ideia de que havia iniciado na Espanha, porque ninguém tinha comunicado, né, a difusão desse vírus. Então todos os países que tinham tido essa difusão não comunicavam, não divulgavam, deixavam as informações escondidas para que não houvesse um descontrole emocional da população, né? Não deixasse a população nervosa. Mas, enfim, então a origem é nos Estados Unidos, né? Essa é a origem mais forte que se detectou, né? É a hipótese mais forte que é defendida pelos estudiosos. E depois é que chega na Europa, onde a Espanha é o primeiro a divulgar e os outros países europeus não divulgam, né? Bom, vamos agora contextualizar um pouco a diferença da primeira onda para a segunda onda da gripe espanhola. A primeira onda é o momento menos grave da gripe espanhola, onde você tem, você tem sintomas de gripe bastante forte, que deixa a pessoa bastante debilitada. Essa é a primeira onda. Ela vai durar de maio a mais ou menos junho, julho. De julho em diante, vai começar a segunda onda da gripe espanhola, onde ela se aperfeiçoa mais ainda, né, devido às recombinações da virose, e vai produzir a segunda onda, onde na segunda onda, além dos sintomas fortes de gripe, que deixa a pessoa bastante debilitada, nós vamos também ter sintomas de sangramento pelo nariz, né, pelos olhos, enfim, né, sintomas que eram assustadores, né? E agora vamos contextualizar um pouco com a situação do Brasil. Antes de começar a falar sobre a gripe espanhola no Brasil, é necessário a gente entender como funcionava o processo eleitoral no Brasil, né? À época, isso vai ser importante mais adiante na avaliação, né? No entendimento do tema. O processo eleitoral no Brasil acontecia da seguinte forma: o candidato a presidente era eleito no mês de março e ele tomava posse no mês de novembro, mais precisamente no dia 15 de novembro, que é o dia onde acontece, né, o início da República no Brasil. Então, recapitulando, a eleição acontecia no mês de março, né, e o presidente só tomava posse no mês de novembro. Essa é uma informação importante, guarde ela, que a gente vai usar um pouco mais para frente. Tá?
Bom, então para você que está do outro lado da tela, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, eu quero informar para você que está do outro lado que é o primeiro vídeo que eu lancei sobre a gripe espanhola no mundo. Esse vídeo chegou a atingir mais de 200 visualizações, mas devido às políticas estabelecidas pelo YouTube, o YouTube, por exemplo, tem perseguido canais que têm falado sobre o coronavírus, né? Existe uma censura dentro do próprio YouTube sobre isso. E aí, eu acredito que fruto disso, né, o YouTube terminou garfando os resultados do meu vídeo, onde depois de ter atingido mais de 200 visualizações, o YouTube retirou grande parte dessas visualizações e meu vídeo caiu para menos de 150 visualizações, ou seja, o YouTube, traduzindo, me roubou na quantidade de visualizações. Isso é uma coisa importante para informar para você que está do outro lado da tela, para você acompanhar e ficar sabendo disso que está acontecendo, né? Então, é uma coisa, eu diria, com certeza, antiética da parte do YouTube, mas a gente tem que seguir em frente. Foi outra coisa que me desanimou para fazer esse segundo vídeo que eu havia prometido para vocês no primeiro, mas a gente não pode desanimar, a gente tem que levantar a cabeça, porque a gente tem que cumprir o nosso papel, né, de alertar as pessoas. Mais uma vez é importante frisar para você que está do lado da tela que o estudo, o estudo de história, o estudo do passado, o grande objetivo do estudo do passado não é só entender o passado, mas é principalmente, através do passado, compreender melhor o presente. Porque o passado constrói o presente é um resultado do passado, e ao estudar o passado, a gente aprende importantes lições e evita os erros que já cometemos lá atrás, né? Então, o estudo da gripe espanhola nos permite encarar com mais tranquilidade a situação que estamos vivendo nesse momento, que é a situação do coronavírus. Tá? Só contextualizando também um pouco mais, esse vídeo está sendo gravado após algumas coisas inacreditáveis que este governo, né, do tal do famigerado Bolsonaro, após ele ter demitido o ministro da Educação, após ele ter demitido o ministro da Justiça, se eu não me engano é da Justiça, que é o Moro, né? Até, não que o Moro vai fazer falta, na minha opinião, mas são duas demissões que estão impactando bastante negativamente no governo deste louco. Só pode ser chamado dessa forma. Bom, então vamos ver como o governo brasileiro da época da gripe espanhola reagiu a essa pandemia da época. E vamos ver, né, se há alguma semelhança com o que está acontecendo aqui agora e se há alguma lição. Com certeza existe lições a serem aprendidas do governo daquela época e erros que estão sendo cometidos parecidos com naquela época agora, ok? Então vamos lá, venha comigo e vamos entender agora a gripe espanhola no Brasil. Pois bem, para entender a gripe espanhola no Brasil, primeiro a gente tem que entender um pouco do presidente que governou naquela época onde a gripe espanhola se assolou no Brasil. O governo da época foi o governo de um cara chamado Venceslau Braz. Tá? Ele vai governar o Brasil de 1914 a 1918. Vamos destacar algumas coisas interessantes desse governo dele. Venceslau Braz foi o 9º presidente que o Brasil teve, da República Velha. Tá? É um governo onde aconteceu de uma maneira um pouco mais forte do que acontecia antes. Nesse governo foi que o Brasil começou a se industrializar de uma maneira um pouco mais forte do que acontecia antes, certo? Devido inclusive à Guerra Mundial, porque quando aconteceu a Guerra Mundial, todos os países que forneciam produtos industrializados para o Brasil concentraram suas atividades industriais na produção de armamentos. Por exemplo, uma indústria de panela na Europa iria agora produzir balas, ao invés de produzir panelas. E se o Brasil comprava panelas dessa indústria europeia, o Brasil não podia mais comprar essa panela da indústria europeia e o Brasil precisava produzir panela para substituir aquela panela que ele comprava da Europa. Por isso que se chama indústria de substituição de importação, porque as indústrias que forneciam para o Brasil da Europa estavam agora concentradas na produção de armamento e por isso não podiam mais fornecer ao Brasil o que o Brasil comprava deles. Então o Brasil passa a produzir aquele produto e passa assim a estimular sua própria indústria internamente. Tá? Isso se chama, mais uma vez, indústria de substituição de importação. Esse é um conceito importante para você entender, isso costuma cair no vestibular, fique atento a isso. Tá? Bom, voltando então
as coisas interessantes sobre o governo de Venceslau Braz. Ele foi, então, empossado em novembro, como eu já falei antes, né, sobre a importância de você entender o momento da eleição e o momento do empossamento. O presidente era eleito em março e era empossado em novembro. Então, ele é empossado em novembro, né, de 1914. Venceslau Braz, ele venceu a eleição disputando contra Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa, certo? A primeira coisa que Venceslau Braz teve que resolver no governo dele foi a chamada crise da Guerra do Contestado, né? Essa Guerra do Contestado foi uma disputa de definição de fronteiras entre o atual estado do Paraná e Santa Catarina, que, por sinal, esses dois estados, foi onde aconteceram as carreatas, né, favoráveis à reabertura do comércio nessa crise do coronavírus. Mais pra frente eu vou dizer para vocês como os estados do Paraná e Santa Catarina se comportaram na época da gripe espanhola, certo? Se foi parecido com o que é hoje ou se foi diferente. Mas vamos andar. Então, o governo de Venceslau Braz, ele enfrentou também, em 1915, a chamada Revolta dos Sargentos, né? Então você tem aí uma revolta militar, né, sendo enfrentada por Venceslau Braz, que ele conseguiu controlar. Venceslau Braz, no governo dele, houve a promulgação do primeiro Código Civil brasileiro, né, que vai acontecer no ano de 1916, mais uma coisa a destacar, interessante. Né? Era importante formular um Código Civil da República, porque o Código Civil era o anterior ao Código Civil da Monarquia. Então, até 1916, o Brasil ainda vivia sob o Código Civil da Monarquia. Né? E agora, pela primeira vez, o Brasil vai viver sob o Código Civil do período republicano, a partir de 1916. Em 1917, o Brasil começa a entrar no contexto da Primeira Guerra Mundial, porque alguns navios brasileiros foram afundados e atacados por submarinos alemães, na própria costa brasileira e também lá pela Europa, em regiões que eram neutras, né? Os navios brasileiros obedeciam às regras de guerra e passavam por locais neutros, e mesmo assim foram atacados por submarinos alemães. Nesse mesmo ano, ocorreram muitas greves no país, porque já havia um grupo de trabalhadores operários de indústria. Como eu disse para vocês, no Brasil, nessa época, vai ter uma industrialização forte, fruto da substituição de importação. Né? Então, o que acontece? Em 1918, né, quando em maio a Espanha começa a divulgar seus casos de gripe espanhola, começa a publicar isso, né, em maio o mundo toma conhecimento de que, pelo menos na Espanha, já existe uma epidemia se espalhando, né, que vai ser chamada de gripe espanhola, tá? E mesmo a partir de maio, o governo brasileiro já sabendo dessa difusão dessa epidemia na Espanha, pelo menos na Espanha já se sabia, o governo brasileiro não adotou uma política de quarentena dos navios, né? E isso aí é uma coisa que é um grande vacilo do governo da época, de Venceslau Braz, né, que ele poderia, pelo menos, ter proibido que navios que viessem da Espanha entrassem no Brasil. E ele não fez isso, ele não proibiu a entrada de navios espanhóis no Brasil, mesmo tendo a notificação de que a Espanha já estava sob a epidemia da gripe espanhola. Então, isso comparativamente ao governo atual de Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro, assim que soube as notícias do coronavírus, ele não limitou, ou pelo menos não controlou o acesso de pessoas que vinham do exterior, né, através dos aviões, dos navios, enfim. Isso é uma coisa que é o primeiro passo que o governo tem que tomar, controlar o acesso de estrangeiros, né, principalmente das regiões já afetadas. E, enfim, essa medida também não foi tomada pelo governo atual, assim como Venceslau Braz, na época, também subestimou e não acompanhou, não colocou em quarentena os navios que vinham da Espanha, pelo menos os da Espanha, ele deveria ter colocado em quarentena, e assim ele vacilou também, como o Bolsonaro fez, ele não tomou a medida que deveria ter tomado. Né? Bom, então de maio até julho, o Brasil deixa solto a chegada de navios, não controla essas pessoas que vêm de fora, principalmente da Espanha, né? Não há controle nenhum, e o Brasil recebe aí, de maio a junho, né, o Brasil recebe essa primeira onda da gripe espanhola, que é o sintoma de gripe forte,
que deixa a pessoa bastante debilitada. Então a primeira onda o Brasil com certeza recebeu, de maio a junho, até julho mais ou menos, que é a primeira onda, né? Então o Brasil já começa a ter pessoas contaminando umas às outras, né? E talvez casos aparecendo que não foram devidamente catalogados, devidamente informados, devidamente, né, identificados. Vale lembrar que o Brasil, antes dessa gripe espanhola, já tinha sofrido com a gripe russa, a chamada gripe russa, que eu também expliquei no outro vídeo anterior sobre a gripe espanhola no mundo, tá? Enfim, então o Brasil já tinha casos da chamada da H1N1, certo? Que é o nome científico da gripe espanhola. Inclusive anterior existem registros até anteriores, inclusive na Bahia também, certo? Desde a época da gripe russa, tá? Enfim, mas vamos lá agora ao momento em que o Brasil começa a ter casos da segunda onda da gripe espanhola, né? Então, voltando ao raciocínio, a primeira onda ela se espalha no mundo e na Europa a partir de maio, certo? A partir de maio há uma difusão grande, certo? Na Europa e no mundo da primeira onda, sendo que só a Espanha divulga seus casos, certo? E de junho para julho começa a se desenvolver a segunda onda da gripe, que é a situação mais grave, tá? Na época, a imprensa brasileira fez piada da gripe espanhola, a imprensa brasileira fez pouco caso, disse que era muito distante do país, a Espanha, disse que jamais chegaria aqui. Então a imprensa brasileira, assim como o governo, também não levou a sério, tá? Após 25 de agosto nós já temos a segunda onda já se espalhando fortemente pela Europa, nós vamos ter o pico da segunda onda da gripe espanhola, que é a evolução da gripe, a situação mais grave da gripe espanhola, né? Militares da Marinha brasileira foram vitimados pela gripe no porto de Dakar, certo? No país do Senegal, na África, certo? E essa gripe espanhola nos marinheiros da Marinha Brasileira, ela vai ceifar mais de 100 militares, mais de 100 marinheiros da Marinha Brasileira vão morrer nessa gripe espanhola, né? Eles vão praticamente o combate da Marinha Brasileira vai ser praticamente contra a gripe espanhola, em vez de estar combatendo os submarinos alemães, né? E isso reteve a esquadra da Marinha por mais de 2 meses em Dakar, certo? No Senegal, voltando a operar somente em novembro, certo? Então essa foi a primeiro contato dos brasileiros com a segunda onda da gripe espanhola, foi através da Marinha, certo? Esse é o primeiro contato em agosto. Sendo que em setembro, né, nós temos a segunda onda da gripe espanhola sendo trazida por um navio inglês chamado navio Demerara. Esse navio Demerara partiu da Inglaterra, onde já haviam vários casos já, certo? Partiu em setembro, né, da Inglaterra. Ele deu uma parada em Portugal, que era outro local que estava bastante afetado pela segunda onda da gripe espanhola, né? E chega ao Brasil, né? De setembro a dezembro se espalhou e ficou bastante grave a situação no Brasil, onde em setembro, repito, o navio Demerara traz a segunda onda da gripe espanhola, que é a versão mais agressiva da doença, ok? Em outubro nós já temos registros das situações mais letais, né, dos resultados mais letais da segunda onda da gripe espanhola. Então, em outubro, o Brasil já registra casos gravíssimos, já registra muitas mortes. Então, de setembro até outubro, houve uma evolução bastante rápida do quadro no Brasil da gripe espanhola, certo? Muitas mortes registradas. Bom, pois bem, do mês de outubro em diante, vai começar a se agravar cada vez mais a situação da gripe espanhola no Brasil. Vamos então, antes de entrar de outubro a novembro, os acontecimentos da evolução do quadro da gripe espanhola, da intensificação da gravidade, vamos então retomar o que aconteceu até antes de outubro, tá? Bom, em maio começa a explodir os casos de gripe espanhola na Espanha. A Espanha divulga, o mundo fica sabendo do que está acontecendo na Espanha, a epidemia é divulgada. O governo brasileiro não toma medidas para limitar o acesso de navios que viessem da Espanha,
não colocou esses navios em quarentena, então o governo brasileiro permite a entrada desses navios, permite a entrada dessas tripulações, dessas pessoas desembarcando no Brasil que vem da Espanha, e começa a partir de maio então a se espalhar a primeira onda da gripe espanhola, que é a versão menos agressiva da gripe, onde a pessoa tem apenas uma gripe forte, né, que deixa a pessoa bastante debilitada. Então, de maio até junho, julho, o Brasil recebe navios da Espanha e do resto do mundo que também está contaminado nesse momento, né? Então, o Brasil já recebe a primeira versão da gripe espanhola de maio até junho e julho. Já temos os primeiros casos sendo registrados, mas não são devidamente identificados como gripe espanhola naquele momento. Aí, então, nós temos no mês de agosto, né, no final de agosto, 25 de agosto, nós temos o primeiro contato de brasileiros com a segunda onda, né, com a segunda versão da gripe espanhola mais agressiva, né, através da Marinha. Né? Mais de 100 marinheiros são mortos com a versão mais agressiva, né, lá no porto de Dakar, país do Senegal africano. Tá? Então já é um contato dos primeiros, os primeiros brasileiros que têm contato com a versão da segunda onda da gripe espanhola, que é a versão mais agressiva. Em setembro, vem um navio da Inglaterra chamado Demerara, né? E esse navio também, além de passar pela Inglaterra, já tinha passado por Portugal antes, dois países altamente afetados pela gripe espanhola já em agosto, já o mundo já toma conhecimento dessa gripe espanhola já no resto do mundo. E esse navio Demerara vem ao Brasil e também entra livremente no Brasil, não tem nenhum tipo de impedimento, e essa tripulação do navio Demerara, né, essas pessoas que desembarcam no navio Demerara, passam a trazer a versão mais agressiva da segunda onda da gripe espanhola a partir de setembro. Pois bem, então isso que acontece até outubro. Então em outubro nós já temos registros de casos letais no Brasil. Vamos então de outubro a novembro o que acontece no Brasil. Então nós já temos várias mortes registradas no Brasil, certo, por gripe espanhola. Mortes inclusive que atingem todos os grupos sociais, não só pessoas pobres, mas ricas também, certo? Temos senadores mortos, deputados, até o candidato a presidente que havia ganho a eleição em março, que se chama Rodrigues Alves, também foi afetado pela doença, ficou acamado e teve que entrar em tratamento. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre Rodrigues Alves, guarda aí um pouco essa informação sobre o presidente eleito Rodrigues Alves. Então, Rodrigues Alves se elegeu em março, mas ainda não havia assumido, ainda não havia tomado posse, e ele também ficou doente, né? Adoeceu, ficou acamado, tá? Então, assim, você tem vários grupos sociais sendo afetados, tá? O cientista Carlos Chagas, nessa época, assume a direção do Instituto Oswaldo Cruz, que é outro cientista importante que a gente também vai entender um pouco mais qual a importância de Oswaldo Cruz no governo de Rodrigues Alves, certo? Anterior a tudo isso. Enfim, vamos lá então. Então, Carlos Chagas, o cientista, ele assume a direção do Instituto Oswaldo Cruz, que é o instituto que normalmente, desde aquela época, assumiu o papel de controle das doenças, das epidemias no Brasil desde aquela época. Né? Então, Carlos Chagas assume esse Instituto Oswaldo Cruz a pedido do presidente Venceslau, do presidente da época Venceslau Braz, que governa de 1914 a 1918. Apesar de nós já termos, nesse período já temos o presidente eleito, Rodrigues Alves, que só iria assumir em novembro e já estava acamado, já estava doente, afetado pela gripe espanhola. Nessa época, de outubro a novembro, o Brasil já tem vários corpos sendo amontoados pelas ruas, corpos de pessoas mortas, óbvio, certo? Do lado de fora das casas, né? Então, as pessoas que morriam de gripe espanhola eram colocadas lá de fora de casa, nas ruas, para que passassem os carros, carroças, recolhendo esses corpos e levando para o cemitério. Né? E aqui eu vou entrar no que eu prometi para vocês no início do vídeo, falar sobre como Santa Catarina e Paraná se comportou nessa época da gripe espanhola. Santa Catarina e Paraná naquela época se comportou igual como está se comportando hoje, na atualidade, no coronavírus. Eles também subestimaram, fizeram pouco caso da situação, não fecharam, pediram para reabrir o comércio, enfim, criaram todo um tumulto naquela época também, como estão criando hoje. E Santa Catarina e Paraná foi dois dos estados que bateram recordes em número de mortos da gripe espanhola na época. Santa Catarina e Paraná, o amontoado de corpos foi chocante na época, certo? Graças ao comportamento que eles tiveram,
de subestimar a gripe espanhola, e novamente eles repetem esse comportamento agora, na crise do coronavírus. O resultado a gente já pode imaginar qual vai ser daqui para frente, certo? Enfim, a história nos ensina, né, a não cometer os mesmos erros do passado. Estude história para você não cometer os mesmos erros que já cometeram antes no passado, né? Naquela época tinham tantos corpos que chegou a faltar caixões, faltavam caixões, certo? As pessoas passaram a ser enterradas em valas comuns, assim como hoje você vê no coronavírus, as pessoas sendo enterradas em valas comuns, certo? Que é tantas mortes que não dá tempo de fazer o enterro do jeito que se costuma fazer normalmente. Então as pessoas passaram a ser enterradas em valas comuns também naquela época, certo? Os coveiros adoeciam, certo? E a polícia teve que ir às ruas para obrigar pessoas que estavam circulando a cumprir papel de coveiro, certo? Prisioneiros, presidiários passaram também a ser escalados para cumprir papel de coveiro. Então, assim, para você ver como a situação ficou de calamidade pública na época da gripe espanhola. E eu garanto a você que está do lado da tela, pode não ser diferente agora no coronavírus. Pode acontecer algo desse tipo, certo? Se a gente não tomar as medidas preventivas que têm que ser tomadas, tá? As famílias ricas, na época, passaram a se isolar em suas fazendas, né? Enquanto as famílias pobres continuaram a viver nas cidades com o alto índice de contaminação. Aí você vê a diferença social, a importância de ter uma condição social melhor. As famílias ricas na época, repito, passaram a viver nas suas fazendas, isolados, né? E aí o índice de contaminação entre os ricos diminuiu. Não é que não tivesse, havia contaminação entre os ricos, mas como eles tinham a opção de se mudar, de sair das cidades grandes para suas fazendas, eles passaram a se proteger melhor da situação, certo? O impacto da gripe espanhola nas comunidades pobres e favelas foi devastador, certo? Inclusive, um dos motivos, além da pobreza óbvia, além das pessoas, de muitas pessoas viverem dentro de um cubículo, né, de menos de 50 metros quadrados. Imagine aí, nas comunidades pobres, mais de 8 pessoas vivendo numa casinha pequena. Então a contaminação é muito forte nas comunidades pobres. E naquela época também, naquela época foi assim, e com o coronavírus isso pode acontecer, existem grandes chances disso acontecer com o coronavírus. É algo extremamente preocupante, certo? Enquanto os ricos se protegem em suas fazendas no interior, saem da cidade, os pobres não têm nem sequer a opção de ter uma moradia digna, minimamente digna, na cidade grande, né? E naquela época o processo de favelização também era brutal, né? Tanto quanto é hoje, ou até mais, se duvidar. Mais uma vez, repetindo, o índice de mortalidade nas comunidades pobres era muito mais intenso do que no meio social mais rico, né? E isso é preocupante nessa crise agora do coronavírus, né? Na época, quando a coisa começou a ficar séria, foi que os comerciantes passaram a fechar suas portas, né? Passaram a levar a sério agora a situação depois que ficou grave. Quer dizer, é aquela velha frase, brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, né? Então o comércio demorou para fechar, e aí depois quando viu que a situação estava incontrolável, passaram a fechar, certo? As portas. Vários prédios do governo também encerraram suas atividades, né? E só depois de toda essa gravidade ser instalada foi que as aulas foram suspensas, certo? Os alunos foram dispensados, foram mandados para casa, né? Na época, produtos com promessas milagrosas de cura da doença da gripe espanhola foram vendidos, né? Gerando inclusive o costume atual da caipirinha. A caipirinha nasce dessa época. A caipirinha na época era além da vodka, do limão, do açúcar, né? Se colocava também o mel, né? Então era a mistura que era usada para combater a gripe espanhola, né? Aí se tira o mel e fica só o que você tem lá, que hoje você chama de caipirinha. Então a caipirinha surge da gripe espanhola no Brasil. A caipirinha é um reflexo disso. Então toda vez que você tomar uma caipirinha agora, você vai se lembrar que a caipirinha nasceu graças à gripe espanhola, foi inventada graças à gripe espanhola, né? Bom, e aqui agora a gente vai entrar no capítulo especial sobre a doença, né, do presidente, né?
O presidente eleito em março de 1918, que foi Rodrigues Alves, fica gravemente espanholado, era assim o termo que se falava, a pessoa ficou espanholada, certo? Em outubro ele já estava em internação, como eu já falei antes, né? E antes da posse dele, interinamente em novembro, porque em novembro Rodrigues Alves já está bastante doente, e Rodrigues Alves não pode assumir em novembro. Quem vai assumir em novembro vai ser o vice dele, que vai ser Delfim Moreira. Então o vice dele, Delfim Moreira, assume no lugar de Rodrigues Alves. E a partir daí ele toma medidas no governo dele contra a gripe espanhola. Vamos parar aqui um pouco nessa parte onde Delfim Moreira assume em novembro e vamos aqui conhecer um pouco mais sobre Rodrigues Alves, né, e a importância dele nesse contexto. Rodrigues Alves não era a primeira vez que ele tinha sido eleito para presidente do Brasil. Ele já havia governado o Brasil antes como presidente. Ele governou o Brasil de 1902 a 1906, ou seja, muito antes de Venceslau Braz. Venceslau Braz governa de 1914 a 1918, ou seja, nosso amigo Rodrigues Alves, ele vai governar, o que? Deixa eu ver, ele vai governar 12 anos antes de Venceslau Braz, né, o Brasil. Então vamos ver um pouco sobre o que Rodrigues Alves fez no primeiro governo dele, né, na primeira vez que ele governa o Brasil. E por que é importante a gente saber isso? Porque Rodrigues Alves, na época do governo dele, ele tomou medidas contra epidemias que estavam assolando o Brasil na época do governo dele, né? Para a gente entender a importância de Rodrigues Alves e como ele poderia ter ajudado o Brasil na época contra a gripe espanhola, certo? Mas ele não teve oportunidade justamente por ele ter ficado doente na época. Vamos lá então. Governo de Rodrigues Alves de 1902 a 1906. Ele vai ser o 5º presidente do Brasil na República Velha, certo? Ele vai governar depois do presidente Campos Salles, certo? Ele vai ser responsável por um processo amplo de urbanização no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, certo? Ele vai fazer um processo de saneamento básico de grande importância no Rio, tá? Um saneamento básico que foi feito de forma desrespeitosa com a população mais pobre, porque ele expulsou a população mais pobre do centro do Rio e gerou com isso daí um processo de favelização no Rio. As favelas do Rio se acentuam e crescem na época do governo de Rodrigues Alves, certo? Justamente pelo processo de urbanização que ele faz, pelo processo de saneamento básico que é feito de forma autoritária, onde ele expulsa os mais pobres da área central do Rio e bota essas populações para viverem em áreas periféricas, em áreas de subúrbio, certo? Ele destrói cortiços, ele desaloja várias camadas pobres da população, que passaram a inchar ainda mais o processo de favelização, certo? No governo de Rodrigues Alves que vai acontecer a aquisição do estado do Acre, certo? Que na época pertencia à Bolívia. Ele vai fazer essa aquisição no ano de 1903, tá? Em 1904 ele vai enfrentar, vai ser protagonista juntamente com Oswaldo Cruz do episódio conhecido como Revolta da Vacina, onde o governo vai passar a vacinar a população, se eu não me engano, contra a varíola, de uma forma também bastante autoritária, certo? De uma forma obrigatória. O governo não faz um processo de conscientização da população, apenas chega lá e vou vacinar você, invade a casa da pessoa e força a pessoa a ser vacinada na tora, na raça. Então não houve nenhum processo de conscientização da população. A população, de passagem, já estava chateada com o governo, justamente por causa do processo de urbanização que eu falei antes para você, certo? Onde a população mais pobre foi expulsa do centro do Rio. Então a população já estava bastante chateada com o governo, e o governo ainda por cima faz esse processo de vacinação em 1904 de forma autoritária mais uma vez, certo? É uma marca bastante forte do governo de Rodrigues Alves, esse autoritarismo, certo? Então, Oswaldo Cruz vai ser um cientista importante onde Rodrigues Alves vai dar um cheque em branco, traduzindo, vai dar total carta branca a Oswaldo Cruz para ele fazer o que era necessário ser feito. E Oswaldo Cruz também age de forma autoritária com a população nessas medidas de combate a epidemias da época. Por exemplo, ele combateu a febre amarela, certo?
repito, invadindo os lares das pessoas, invadindo as casas das pessoas, certo? Que a febre amarela é transmitida pelo mosquito, certo? Ele também vai, na época, combater a chamada peste bubônica, certo? Que chegou ao ponto, nesse combate, de o governo passar a comprar ratos da população, que a peste bubônica é transmitida por ratos. Peste bubônica também conhecida na Idade Média por peste negra, certo? É transmitida por ratos, e o governo chegou ao ponto de comprar ratos da população, de uma pessoas que na época chegaram a criar ratos para vender e ter dinheiro através desses ratos, certo? Você vê que coisa louca como um brasileiro se adapta a tudo, né? Então, só que a grande doença, o que mais preocupava, era a tal da varíola, como eu já falei antes, certo? E que foi combatida com a obrigatoriedade da vacina, e isso vai gerar a revolta popular na época do governo de Rodrigues Alves. Claro, é importante vacinar, a gente sabe da importância, mas ele fez de uma forma autoritária, certo? Ele poderia ter conscientizado a população, poderia ter oferecido essa vacina em postos para a população, ela própria, se dirigir aos postos e fazer o processo de vacinação, certo? Mas, enfim, continuando sobre o governo dele, que é interessante a gente conhecer. Então, assim, todo esse contexto de combate a doenças, a epidemias, ao saneamento básico, tudo isso mostra como o Rodrigues Alves tinha compromisso, apesar de ser autoritário, ele tinha compromisso no combate a doenças, no combate a epidemias, ele tinha preocupação grande com isso, certo? Então, traduzindo, a eleição dele no final do governo de Venceslau Braz, que ele não assumiu em novembro, porque ele estava doente com a gripe espanhola, Rodrigues Alves era o homem certo para combater a gripe espanhola no Brasil, mas ele não pôde atuar porque ele terminou ficando acamado, terminou também ficando doente com a gripe espanhola. Mas vamos continuar a ver um pouco sobre o governo dele, da época muito anterior a Venceslau Braz, tá? Então, no governo de Rodrigues Alves, ele estabeleceu um convênio de Taubaté, que foi um artifício que eles fizeram para manter o valor do café alto no mercado, porque o valor do café começou a baixar porque a produtividade do café aumentou muito. Então, quando tem muito produto no mercado, o valor dele cai, certo? Porque a oferta é muito grande. Então, eles fizeram esse convênio de Taubaté para continuar com que o café tivesse um valor alto no mercado, certo? Não vou entrar aqui em detalhes sobre como é que funciona esse convênio de Taubaté, só coisa que mais tarde eu posso, né, fazer um vídeo explicando sobre isso. Nessa época, o Brasil estava com uma situação muito boa em relação ao ciclo da borracha, o famoso ciclo da borracha, onde a borracha que era produzida no Brasil detinha 97% da produção mundial, né? Então 97% da borracha que se vendia no mundo vinha do Brasil. Essa borracha na época, por exemplo, a importância dela era usada para a fabricação de pneus, né? Onde a indústria automobilística estava começando, né, na época, então a fabricação de pneus usava a borracha, por exemplo, vindo do Brasil. Por último, o governo de Rodrigues Alves, ele concluiu o mandato com alto índice de aprovação, né? Apesar de no começo ele ter tido uma relação ruim com o povo. No final, o povo enxergou o que foi bom que ele fez, e ele teve um alto índice de aprovação no final do governo dele. Quando terminou o governo, que ele saiu do governo, ele passou a ser chamado de o grande presidente. Então a população passou a ver o governo dele de forma positiva. Quando ele saiu, ele passou a ser chamado, então, passou a ser conhecido como o grande presidente Rodrigues Alves, né? Rodrigues Alves, ele foi, uma última informação aqui interessante, o Rodrigues Alves, ele foi o último presidente paulista eleito antes de Bolsonaro, tá? Bolsonaro, apesar de morar no Rio, né, de ter a vida dele, boa parte dele mora no Rio, Bolsonaro é paulista, na verdade. Então, antes de Bolsonaro, que é paulista, o último presidente de São Paulo eleito foi Rodrigues Alves, certo? Quer dizer, eleito não, nascido em São Paulo, né? Então, o último nascido em São Paulo, o último presidente nascido em São Paulo, que governou o Brasil, foi Rodrigues Alves. E depois, logo depois de muito tempo, veio o outro presidente nascido em São Paulo, que é Bolsonaro, esta infelicidade. Pois bem, então, voltando ao raciocínio. Como eu disse antes, Rodrigues Alves foi eleito mais uma vez no Brasil, né? Em março de 1918, Rodrigues Alves foi eleito, mas quando chegou em novembro de 1918, que era onde ele ia tomar posse do governo, ele ficou doente, gravemente doente da gripe espanhola, e Delfim Moreira, que era o vice-presidente, né, o vice de Rodrigues Alves, teve que assumir. Então Delfim Moreira assume o governo a partir desse momento, e ele começa a tomar suas primeiras medidas urgenciais contra a gripe espanhola. Ele começou a fazer o dever de casa
que Venceslau Braz não fez. Então o Delfim Moreira, quando ele pega, né, o governo, uma coisa estava acontecendo que estava escandalizando o país na época. A população da época, naquela época não havia hospitais do governo, hospitais públicos, não havia um sistema de saúde construído na época, não havia o SUS, não havia nada disso. Os hospitais que estavam disponíveis na época eram os hospitais das Santas Casas de Misericórdia, né? Aqui na Bahia, por exemplo, é o atual Hospital Santa Isabel, né? A população então contava apenas com esses hospitais, né? Essas Santas Casas de Misericórdia, e o tratamento que era dado nas Santas Casas de Misericórdia à população afetada pela gripe espanhola, começou a surgir um tal de um boato na época do povão, né? O povão espalhou um boato de que havia um tal do chá da meia-noite nessas Santas Casas de Misericórdia, e que esse suposto chá da meia-noite serviria para matar aqueles que já não tinham mais jeito no hospital, certo? Para liberar vagas para quem estava chegando, que ainda tinha alguma chance de sobrevivência. Então esse boato se espalhou, né? A população passou a agir de forma negativa em relação às Santas Casas de Misericórdia. Então você veja que coisa louca. As Santas Casas de Misericórdia que estavam ali para ajudar, a população se voltou contra elas por causa de um boato muito louco. As tais das fake news que nós temos hoje, né? Então não é só hoje que tem fake news, naquela época também haviam fake news, certo? E a grande fake news que se espalhou na época foi o tal do chá da meia-noite, que supostamente esse chá da meia-noite serviria para matar as pessoas na Santa Casa de Misericórdia, para liberar vaga para as pessoas que tivessem mais chances de sobreviver, certo? Vamos tomar um cafezinho aqui. Pois bem, o governo de Delfim Moreira tomou uma medida muito importante, que estava ocorrendo uma discussão entre senadores e deputados brasileiros sobre o que fazer com os alunos que não estavam tendo aula, como se discute hoje atualmente, né? Não está discutindo o que deve ser feito com os alunos, está havendo muita discussão em relação a isso, né? Algumas escolas estão reagindo atualmente ao coronavírus fazendo aulas virtuais. Naquela época não existia internet, e o que se discutia na época era se esses alunos iriam ser reprovados, eles iam precisar repetir de ano. Naquela época existia uma coisa chamada exame final, lá existia naquela época o tal do exame final. Esse exame final, independente do aluno ter ido bem o ano inteiro, se ele não passasse nesse exame final, ele perdia de ano, né? E esse exame final na época não podia ser aplicado por causa da gripe espanhola. E ficou-se a discussão entre deputados, senadores, do que iria se fazer, já que não podia se aplicar o exame final, porque os alunos estavam em casa, né, no resguardo. O presidente da época, que era o vice de Rodrigues Alves, Delfim Moreira, tomou uma atitude, né, que ele não quis esperar essa discussão toda do Congresso, e ele tomou uma medida, né, correta, um decreto, onde ele determinava a aprovação desses alunos sem a necessidade do exame final, certo? Eu acredito que a gente também tem um contexto que vai ser bem parecido, né, com o coronavírus. Não sei se nós voltamos até julho às aulas, né? Se voltar, eu acredito que se voltar, vai ser no segundo semestre, mesmo assim, com limitações, acredito eu, né? E nossos governantes deverão tomar atitudes corretas em relação aos alunos, certo? Para que não os prejudique, certo? Mas na época não foi possível nem sequer ter aula à distância, ter aula virtual, como nós temos essa solução atual. Então nós temos uma situação bem mais tranquila do que tinha naquela época, repetindo mais uma vez aquela lógica que eu citei para vocês no meu vídeo sobre a gripe espanhola no mundo. A situação atual do coronavírus, com certeza, não chega nem aos pés do que aconteceu durante a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma situação muito mais grave que a gente enfrentou, e hoje nós temos uma estrutura muito melhor para enfrentar uma epidemia, uma pandemia, do que nós tínhamos na época da gripe espanhola. Inclusive, os hospitais públicos que existem hoje, essa estrutura de SUS, né, de Sistema Integrado de Saúde, tudo graças ao que aconteceu naquela época da gripe espanhola. As lições aprendidas na época da gripe espanhola foram muito importantes para estabelecer uma política de saúde pública eficiente, ou pelo menos que diminua a gravidade da situação, que é o que a gente enfrenta hoje. Então hoje nós temos uma situação muito melhor para enfrentar qualquer epidemia ou pandemia do que nós tínhamos
na época da gripe espanhola. Bom, enfim, em janeiro de 2019, né, Rodrigues Alves morre, né? Ele não consegue assumir em novembro, e além de não conseguir assumir em novembro, quando chega em janeiro de 2019, Rodrigues Alves morre por causa da gripe espanhola. O homem que seria a pessoa certa para cuidar do problema, ele termina morrendo. O homem que seria a esperança para resolver essa questão. E ocorre uma nova eleição, porque o vice-presidente não pode atuar se o titular não pode ocupar a cadeira, o vice-presidente não pode atuar antes de um ano, continuar atuando. Então é convocada uma nova eleição, e foi isso que aconteceu quando o Rodrigues Alves morreu. Convocou-se uma nova eleição, certo? E nessa nova eleição, Epitácio Pessoa vence a eleição, né? Inclusive Epitácio Pessoa concorreu contra Rui Barbosa, certo? O baiano Rui Barbosa, e Epitácio Pessoa então vence a eleição contra Rui Barbosa, né? E ele assume então o governo, tá? E o detalhe interessante, quando chega em fevereiro, a doença, a gripe espanhola já está bastante controlada no Brasil, e em fevereiro o povo volta às ruas para comemorar o carnaval da época, certo? O carnaval de fevereiro de 1919, certo? O carnaval de 1919 vai ser o carnaval considerado o melhor carnaval da história do Brasil, que as pessoas estavam muito felizes de poder voltar às ruas. As pessoas comemoravam muito, porque, afinal de contas, quem estava lá comemorando o carnaval foram as pessoas que sobreviveram à gripe espanhola, né? E estar vivo era um motivo de grande felicidade naquele momento, que é uma coisa tão simples, né? Que a gente tem no dia a dia, de acordar, de estar vivo. Aquilo foi extremamente comemorado na época, assim como nós com certeza teremos um final feliz dessa situação do coronavírus que nós estamos enfrentando neste momento, certo? E alguns números atualizados aqui agora do que eu tenho nesse momento, da pesquisa que eu fiz, alguns números que nós temos nesse momento do coronavírus, né? Nós temos um registro publicado no dia 4 de abril, onde nós temos um registro total de mortos no mundo de 62,8 mil mortos. Tá muito longe do que aconteceu na gripe espanhola. A gripe espanhola teve de 50 a 100 milhões de pessoas. Então, assim, o coronavírus não atingiu nem sequer 1 milhão de pessoas. Está muito longe ainda de atingir 1 milhão de pessoas, graças a toda a estrutura que a gente tem atualmente, tá? Então, está muito longe do coronavírus ter o impacto que a gripe espanhola teve. O Brasil, nesse momento, até o dia 4, registra pouco mais de 4 mil mortos. O Brasil tem a 8ª maior taxa de letalidade do coronavírus no mundo nesse momento. Se o louco do Bolsonaro tivesse tomado medidas corretas, nós não estaríamos ocupando a 8ª, e sim a 10ª, sei lá, a 20ª posição. Se a gente está na 8ª, e poderia estar muito melhor do que isso, se a gente está na 8ª atualmente, graças às medidas que os governadores e prefeitos têm tomado no Brasil, certo? Medidas corretas. Parabéns a todos os governadores, todos os prefeitos, independente de partido político, né? Para você ter uma ideia, essas 4 mil mortes do Brasil supera a quantidade de mortes de toda a África, de todo o continente africano. O continente africano inteiro, somado, tem registrado 1.375 mortes. Quer dizer, o Brasil sozinho supera o continente africano inteiro em número de mortes. Supera mais de 3 vezes a quantidade de mortes que aconteceu na África. E a África com a pouquíssima estrutura que tem comparado ao Brasil. Então você vê a consequência desastrosa das medidas desse louco que é Bolsonaro, né? O Brasil, nesse momento, possui um índice de mortalidade de 4,2%. Os Estados Unidos registram um índice de mortalidade de 2,7%. E a Itália registra um índice de mortalidade de 2,3%. A Itália, nesse momento, é que tem o maior índice de mortalidade do mundo, certo? E o Brasil tem a 8ª maior taxa do mundo. Bom, eu encerro aqui com uma mensagem de esperança, porque eu acredito que nós temos grande chance de sair disso, certo? É só nós continuarmos seguindo as medidas de isolamento social, certo? Temos um país com um sistema único de saúde que os Estados Unidos não tem, certo? Os Estados Unidos é displicente no seu sistema de saúde, não existe um sistema de saúde integrado nos Estados Unidos. Lá a saúde é totalmente privada, certo?
O presidente Obama, antes desse louco também que é o Trump, começou a tomar medidas de estabelecer uma saúde pública nos Estados Unidos, mas quando o Trump assumiu, ele começou a desmontar tudo que Obama estava fazendo, certo? Então, isso mostra pra gente que o sistema capitalista, ele não é capaz de responder a questões como essa, a situações graves como essa, certo? Nós precisamos ter um governo forte, precisamos ter um governo atuante, nós precisamos ter uma saúde pública forte e atuante. Nós não podemos deixar a saúde pública nas mãos exclusivamente da rede privada, certo? A rede privada não vai responder a situações como essa da forma que seria adequada. Precisamos de um sistema público forte e organizado.